Eu aprendi um pouco sobre José quando ainda não tinha fé, quando ainda não conhecia Cristo, nem a salvação, apenas como uma história. E que história fantástica que chamou a minha atenção. E depois de anos eu voltei para a mesma história, agora com meus olhos sobre a Bíblia, não mais um professor ditando e contando a história, mas meus próprios olhos debruçaram sobre a Bíblia e então aprendi mais sobre José e ele fala muito ao meu coração essa história. Quero compartilhar com os irmãos então, quero convidá-los à leitura de Gênesis, no capítulo 45, a partir do verso 1. Vou ler, os irmãos podem me seguir. Gênesis 45, a partir do verso 1. Amém? Estamos juntos? Diz então assim essa porção da palavra do Senhor. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazeis sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, e para grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Amém. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, teu povo reunido, ó Deus, coração desejoso de ouvir a tua voz e a tua palavra. Eu peço que o teu Espírito nos ajude a trazermos os pensamentos a respeito da história desse homem que o Senhor escolheu para abençoar o seu povo, e que essa bênção venha sobre nós e também em toda a eternidade sobre a igreja do Senhor. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a recebermos essa palavra, a entregarmos essa palavra. Eu oro humildemente, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, essa então é uma história, como disse, fantástica, fala muito do meu coração. História que se identifica muito, personagem bíblico com a nossa história. E eu gosto de pensar que a história de José se identifica um pouco com a minha história. E gosto de pensar também que no individual, com os irmãos, essa história também pode ser muito espelho, muito fantástica. Falar então como começou isso. Nós vemos aqui o final de um tempo na vida de José fantástico, José fazia parte de uma família ele era membro, 12 irmãos, e na família de Jacó. 12 irmãos, tinha uma irmã também, mas homens que eram contados, aqueles que representaram as 12 tribos de Israel, a partir de Jacó. E a Bíblia diz que José, dos 12 irmãos, ele era um filho amado, ele era o filho da esposa amada de Jacó. Jacó teve 2 esposas, 2 concubinas, e esses filhos vieram dessas esposas e dessas concubinas. José foi o primogênito da sua esposa amada, Raquel, e ele assim tinha uma deferência, uma coisa especial por esse filho chamado José. E uma família que tem uma predileção dos pais por alguns dos filhos, nós já comentamos aqui até recentemente, é uma família com problemas. Mas para Jacó isso não era uma novidade, não era assim, porque
na sua própria experiência como filho, ele também foi paparicado por sua mãe, né? A Bíblia diz que Jacó tinha seu irmão gêmeo, Esaú, e a Bíblia diz que a sua mãe, Rebeca, amava Jacó, né? E o pai, Isaac, amava Esaú. Eles eram gêmeos. Um gostava de um gêmeozinho e o outro gostava do outro gêmeozinho. Fazia uma distinção assim. Então, o Jacó já tinha vivido isso antes, problemas na família dele anteriores, e ele também não tratava isso como um problema. Ele amava José de uma forma assim, diferencial. E todos os seus irmãos percebiam isso. E o José, ele era escolhido para um sonho de Deus. A Bíblia diz que José teve um sonho. E isso provocou assim muita ira dos irmãos, porque o sonho de José é que ele via na colheita, as pessoas separam os feixes, amarram, né? E aí separam, vão colocando ali para depois colher e levar, para debulhar, para separar. E o sonho que Deus deu a José, ele via aqueles feixes, eram 12 feixes, né? Colocava os feixes assim, e aí os feixes se levantavam e os feixes se inclinavam, 11 feixes, né? Se inclinavam para ele, e ele era o outro feixe. E os irmãos falaram, mas nós vamos nos inclinar para você, nós vamos servir a você. Começou aquela coisa ranhida entre os irmãos. E até para o próprio pai, que o pai também se curvaria a ele, né? O sonho da lua e o sol, né? E interpretando aqueles pensamentos que Deus colocava na mente dele, e começou a provocar um sentimento dos irmãos para com ele. E para, assim, como gota d'água nessa relação de José com seus irmãos, com sua família, o pai decidiu dar um presente especial para ele. A Bíblia diz que o pai deu uma túnica que a Bíblia diz uma túnica talar, né? De manga comprida, colorida, uma túnica colorida. O pai mandou tecer um vestido especial para o José, de tecido colorido. Imagina, aquele grupo de irmãos assim, né? E aí eu lembro muito da minha mãe falando, porque minha mãe também de uma família de muitos irmãos, e ela dizia que na época usava tamanquinho, né? Não sei se alguém aqui usou tamanquinho de madeira, mas antigamente não tinha tanto recurso assim, né? As pessoas usavam tamanquinho de madeira. E ela disse que a família dela era a família chamada dos ratatouilles, que eram pobrezinhos, e quando saía as crianças todas com a família, todo mundo de tamanquinho, aí fazia aquele barulho, né? Clac, 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 aí mais um monte de criancinha dentro de tamanco de madeira, né? E aí os ratatouilles aí, né? Que era uma família grande. Mas então, imagine, e aí ela dizia assim, a roupa era tudo igual, os tecidos não eram muito diferentes antigamente, né? E imagina nessa época bíblica, aquele tom pastel, todo mundo tom pastel, né? Aquele amarelado assim, aquele tecido, né? Pobre, né? E José não, José no meio daquele pastel todo, ele era todo colorido, separadinho, né? E tinha um problema com José, porque ele era tão amado assim, e Jacó o preservava muito, e ele ficava vigiando o que os irmãos faziam. Ele ia para o campo, via as coisas erradas dos irmãos, e papai, olha só, o Judá está fazendo isso, o Simeão fez aquilo. Ele era lá o leve trás, né? Aquele dia do papai, ele tinha esse problema também. Aí aconteceu por conta disso que os irmãos o odiaram. A palavra diz que os irmãos não conseguiam mais ficar na presença dele. O ódio era tão grande, que eles decidiram matar José. Os irmãos decidiram matar José. Uma coisa que pega assim pesado para nós, você imaginar que no coração de uma família de irmãos consanguíneos possa haver um ódio tamanho que um irmão queira a morte do outro. Mas infelizmente, quando nós olhamos as relações familiares, em muitos lugares, em muitas situações, não é nada diferente do que vemos hoje. Irmãos que odeiam seus próprios irmãos. Irmãos que no fundo, talvez até se alegrariam se aquele irmão morresse, se deixasse de existir. Por tamanho ódio provocado por essas relações que, infelizmente, nós às vezes não temos nem percepção do mal que é causado por certas atitudes que nós mesmos tomamos, ou que alguém toma com relação a nós, ou talvez uma herança maldita deixada pelos nossos pais. Não é? Mas também quando olho nas relações aqui entre irmãos na igreja, também posso pensar que tem muita coisa dessa no seio da igreja. Ódio entre os irmãos, aquilo que o Senhor abomina. Mas é isso mesmo.
Eu estava participando de um congresso agora recentemente, e o pastor dizia assim: olha, depois de tantos anos de ministério e aconselhando outros pastores, outros líderes, uma coisa que marcou no meu conhecimento como pastor, e que mais foi reproduzido, é que os pastores e líderes das igrejas, eles não tinham problemas com Satanás e com as hostes demoníacas, que são os inimigos de nossa alma. Então, assim, olha, Satanás no meu ministério, ele parece como está com uma palavra mesmo, ele está sobre a sola do meu pé, ele não me incomoda. Mas o que incomoda então os pastores e os líderes? A maldade e a morte provocada pela boca dos irmãos. O desejo de mal. Aquele que não sabe cantar, inveja aquele que canta. O que não sabe administrar, inveja aquele que administra. O que não sabe ensinar, inveja aquele que é o mestre, que é amado por todos os discípulos. O que não sabe fazer, odeia e repudia aquele que faz. Isso acontece muito no seio dos irmãos. E José sofreu isso, então os irmãos decidiram matá-lo. Assim, houve um conluio, né? Eles se agregaram, os irmãos, um conluio de ódio. E diz a palavra que num dia eles estavam no campo longe de Jacó, então José vai lá, dá uma olhada para os irmãos, como está o gado, como a coisa está acontecendo. E quando José ia chegando com aquela túnica colorida, os irmãos já tinham se organizaram e decidiram matá-lo. Primeiro pegaram José, jogaram num fosso, e naquele fosso eles queriam matá-lo, mas o irmão mais velho, senão não vamos manchar nossa mão com sangue, nosso sangue, não, nosso irmão, não vamos fazer assim não. E lá, aquela confusão toda, acabou que veio uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito, eles não vão matar ele não, vamos vendê-lo, e venderam lá José por umas moedas. E José, depois a gente estuda o texto, naquele momento ele tinha 17 anos, era ainda saindo da adolescência, né? Entrando na juventude, muito novo para entender aquilo tudo. E a Bíblia diz que José, ele implorava aos irmãos, ele chorava, porque ele entendeu tudo o que estava acontecendo, a discussão na frente dele dos irmãos, fazer com ele, matar ou não matar, vender ou não vender. A Bíblia diz que José implorava aos irmãos para não fazerem aquilo, desesperado. Mas os irmãos foram duros e o venderam. Aquela caravana levou os irmãos, levou José, e os irmãos pegaram a roupa dele, né? E José, na verdade, foi jogado peladão, né? Porque, como a gente lê assim, percebe, eles tiraram aquela túnica, o motivo da raiva dele, a gota d'água, eles tiraram a túnica dele e jogaram ele pelado no poço. E a ideia é que ele foi vendido pelado. Se deram algum agasalho para ele lá, por certo foi por conta do frio, para não morrer o escravo e não dar um prejuízo, deve ter colocado a roupa nele, os ismaelitas. Mas foi vendido assim, nu. E a roupa que eles ficaram do José, aquela túnica colorida que o Jacó tinha dado, eles mataram o animal, esfregaram o sangue, rasgaram aquilo e levaram de volta. E entregaram para o pai, e mentiram para o pai. Disseram, a única coisa que nós encontramos do José foi essa roupa rasgada e cheia de sangue. O Jacó chorou, ele amava muito aquele filho, e a Bíblia diz que Jacó, ele chorou, e ele não queria ser consolado. Eu acredito que você já viu uma pessoa chorando assim, e não quer ser consolado. Ele quer chorar, ele precisa sofrer aquela dor, aquilo está doendo demais, e aquela pessoa não quer ser consolada, quer chorar, até acabar. E Jacó chorou assim por conta do seu filho José. E José chega no Egito, esse moço, 17 anos, vendido, machucado, chega no Egito e é vendido em praça pública, né? Vai lá, um camarada chamado Potifar, um oficial do faraó do Egito, praça pública, comprando uns escravos para trabalho. Ele olha José, gostou do produto, examinou. José era muito bem cuidado, filhinho do papai, dentes bons, escravo forte, rijo, todo limpinho, não tinha pereba, não era doente, né? Um moço assim, diferenciado. E o Potifar comprou José e levou para a casa dele. E a Bíblia nesse momento vai repetindo que José, ele era abençoado por Deus, que a mão de Deus conduzia José, que a mão de Deus estava com ele. Essa palavra se repete várias vezes. E a mão de Deus então, conduzindo José, o leva para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão, prosperava. Então na casa de Potifar foi um sucesso absoluto. A lavoura de Potifar multiplicou, a administração de Potifar só dava saldo positivo,
os empregados todos em linha, todo mundo motivado, não precisava fazer pesquisa de engajamento, nem programa de treinamento, nem desenvolvimento de pessoas. Todos que estavam ao redor de José davam resultado fantástico. Maravilhado ficou o Potifar e disse assim: olha, José, daqui para frente você vai tomar conta de tudo da minha casa. Tudo aqui vai passar pelo teu crivo. Você é um mordomo aqui, você decide tudo. Moço ainda. E ele está lá, brilhando, maravilhado com tudo. Parece que seu coração está curado de todos os males que ele passou. E aí a gente sabe que vem uma dificuldade grande. A mulher do Potifar, que algumas pessoas brincam, a Potifera, ela colocou os olhos em José. Porque, além de todas essas qualidades que falamos de José, de ser escolhido de Deus, bem cuidado do seu pai, que entendemos da Bíblia que José era bonitão, forte, rígido, bonito, e tinha uma coisa sobre ele que o fazia mais bonito do que tudo: José evitava o pecado. Ele era um jovem sem pecado. Vocês conseguem perceber a diferença nos olhos de uma jovem, de um jovem sem pecado, dos olhos e a aparência de um jovem que tem pecado? Não é que a gente consegue ver diferenças? Nós percebemos assim. Um jovem sem pecado, um jovem que faz a vontade de Deus, alguém que vive as promessas de Deus. Que diferença faz isso? E a mulher de Potifar olhou para José, e a Bíblia diz que ela o desejou. Ela queria se deitar com ele a qualquer custo, e começou a investir nisso, dando em cima dele todo lugar, todo momento. E entendemos que ela organizou um dia especial, que sabia que o seu marido tinha saído, e que era um dia próprio para organizar e estar com José sozinho em casa. É o que nós entendemos pesquisando. Ela organizou tudo aquele dia, ficou só ela e José na casa. Então ela convocou José, e lá numa das câmaras da casa, ela foi em cima de José, tentou agarrá-lo, e ele sempre se afastando dela, pedindo para ela se afastar dele, e ele justificava: eu não posso fazer isso com o meu Senhor, ele entregou tudo na minha mão, eu não posso fazer uma coisa dessa com o Potifar. É interessante essa postura de José, porque muitas das pessoas, quando conseguem o poder, quando não tem nada, elas se curvam muito diante de Deus, e oram a Deus e pedem tudo a Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar nisso e naquilo, olha, eu vou fazer isso, eu vou ser muito correto, eu vou honrar o Senhor. Aí o Senhor: tá bom, você tem um pacto comigo, eu tenho um pacto contigo. Aí o Senhor vai e prospera, né? 100 por 1, a lavoura do cara vai bem, o negócio do cara vai bem, a família do cara vai bem. Aí ele se enche de poder, porque de repente ele esquece que tudo aquilo que ele tem foi de um pacto, de uma oração que ele fez com Deus lá atrás. Aí ele se ensoberbece. Mas José não. José não era dessa estirpe de gente. Ele disse assim: eu sei que a boa mão de Deus está comigo aqui. Tudo que me aconteceu, o momento que eu estou vivendo, eu não posso fazer isso com o Potifar. Ele confiou em mim. E tem outra coisa: eu não posso pecar contra meu Deus. Afasta-se de mim. E a mulher, numa tentativa de agarrá-lo, correu, e ela segurou uma parte da capa de sua veste, rasgou aquele tecido, ficou com ela na mão. Depois chamou umas testemunhas e disse: olha, José tentou me atacar, mentiu. Quando o Potifar chegou, ela falou essa mesma versão, e a gente fica pensando, né? Porque o Potifar, ele amava José, tudo estava dando certo, José era um filho para ele, né? E ele, eu imagino, porque uma causa tão grave assim, e o Potifar, ele sendo tão poderoso, um cara tentar agarrar a mulher dele, imaginem vocês, que vocês como homem fariam, né? E com o poder que você tinha, um escravo, ele talvez tivesse até autoridade para matar o José, mas ele não fez isso. Então, assim, os eruditos ficam pensando que o Potifar já tinha alguma dúvida sobre o caráter da mulher dele, e ele amava José, então ele preferiu colocar José na prisão. Isso que pensamos, é um pensamento. Ele podia ter matado José, mandado matar, mas ele também não confiava muito lá na esposa dele, é a ideia. Então preferiu colocar na prisão. Depois de José passar aquilo tudo, gente, está lá no ápice, né? Jovem, poderoso, roupas maravilhosas, mandando em todo mundo, o cara é o cara, né? Outra queda na vida, vai parar
no presídio, subsolo, né? Presídio egípcio, está lá, vai para a cadeia, e está inconsolável. Mas como é que pode acontecer uma coisa dessa? E lá na cadeia, então, 2 oficiais lá do faraó são presos também, um copeiro e um padeiro. São presos, não sabemos qual motivo. Alguma confusão, alguma fofoca, porque eles não eram só copeiro e padeiro de faraó, eles eram conselheiros de faraó, porque o copeiro de faraó, o copeiro de um rei naquela época, é uma pessoa de uma autoridade imensa, e nós sabemos disso. Neemias era copeiro também, né? E de Nabucodonosor. E o rei, muitos reis eram assassinados com veneno. Então o copeiro tinha essa função de prevenir qualquer ataque para o rei. Então, quando o rei ia tomar uma taça de vinho, ele primeiro experimentava aquele vinho, depois passava para o rei. O rei ia comer uma iguaria, mandaram um presente para o rei. O rei ia comer direto? Não. Primeiro, o copeiro ia lá, né, restaurante provado, não, quem pode comer isso. Era uma confiança, e havia uma ligação entre essas pessoas. Então, o padeiro também da mesma forma. E o copeiro do rei e o padeiro do rei já na confusão lá, não sei o que aconteceu, e foram presos. Ficou uma intriga no ar. Alguém fez uma coisa muito séria para Faraó, a ponto de serem presos. E José está lá no presídio. Lá no presídio, José também se destaca. O carcereiro ficou amigão de José, porque o José tinha uma conversa boa, o José tinha um negócio, né, nos olhos dele, no rosto dele. José brilhava onde ele estivesse, era impressionante. E lá na cadeia, como prisioneiro, o próprio carcereiro disse: José, você agora vai tomar conta de todo o cárcere, né? Você é prisioneiro aqui, mas agora eu vou deixar tudo na tua mão. Você vai organizar aqui, quem vai pegar sol, quem vai fazer isso, aquilo, quem vai limpar, você vai fazer tudo aqui para mim. E o carcereiro ficou numa boa lá, igual o Potifar, né? Ó, cuida de tudo aí, pegou na mão de José. E esses homens chegam lá, e eles começam a conversar com José. E por que vocês estão aqui? Não, aconteceu um problema lá e a gente foi preso, tem uma dúvida, o Faraó está investigando, a polícia de Faraó está investigando, vai saber o que aconteceu, nós vamos ser julgados e não sei o que vai acontecer com a gente. Nesse momento, na prisão, eles têm um sonho. Tanto o padeiro quanto o copeiro têm um sonho. E José tinha esse poder de revelação de Deus, de interpretar sonhos. Esse foi o problema dele na família, né? Dizer que os irmãos iam se curvar sobre ele, né, prestar culto a ele, reverenciá-lo, né? Ele seria uma autoridade na presença dos irmãos do próprio pai. E então o copeiro teve um sonho e contou para José. Ele disse: olha, eu tive um sonho essa noite, José, angustiante, e bati muito, sonhei muito, e isso não sai da minha mente. E aí ele disse: qual é o sonho que você teve? Ele disse: olha, eu sonhei que eu estava servindo no copo de Faraó, né, com a botija, e eu servia um vinho excelente. E eu servia, e o vinho transbordava, e eu continuava servindo, e o vinho transbordando, e eu não sei o que é isso, não consigo entender. E o padeiro falou assim: eu também tive um sonho, eu tive um sonho, que eu fazia pães para Faraó, e aqueles pães eram servidos assim para os pássaros, e os pássaros do céu vinham e comiam aqueles pães todos, né? E então eles perguntaram: José disse: olha, eu vou dizer para vocês o que significa o sonho. Ele chegou para o copeiro e disse: olha, você que serve o vinho, não termina de servir, não acaba o vinho, olha, você vai ser colocado de volta no seu posto rapidamente, imediatamente. Você vai continuar servindo a Faraó. Mas olha, quando isso acontecer, não esquece de mim não. Quando você estiver na presença de Faraó, você tem intimidade com ele, fala para ele de mim. Eu estou aqui injustamente, você sabe o que aconteceu comigo. E para o padeiro, disse assim: você fazia os pães, não é? E levava no cesto para Faraó, e os pássaros vinham, comiam tudo. Olha, daqui a tantos dias você está morto, e sua cabeça vai ser entregue para os pássaros do céu comigo. Gente, isso aconteceu imediatamente. A Bíblia diz que o copeiro voltou para o seu lugar, de honra junto a Faraó, e o padeiro foi morto. Nesse momento, aí Faraó tem um sonho angustiante. Faraó tem um sonho que não lhe permite dormir. Ele acorda à noite, ele volta a dormir e sonha de novo a mesma coisa. E ele então chama todos os sábios do reino, porque ele diz assim: Faraó era como um Deus, né? Ele fala: se eu estou tendo um sonho
e eu sou Deus aqui, eu sou administrador, esse sonho tem algum valor, e alguém tem que me dizer o que esse sonho significa. Chamou todos os sábios do reino, e ele disse: qual é o sonho? Ele disse: olha, eu sonhei que eu estava na beira do Nilo, e saíam 7 vacas lindas, gordas, do rio, saíam assim, e pastavam, né? E de repente vem 7 vacas magras, horríveis, e comeram as vacas gordas. Aí eu voltei a dormir, aí sonhei novamente, e sonhei que estava na beira do Nilo, e aí tinha espigas de milho brotando, né? O fértil dali da beira do rio Nilo. A gente estudando a Bíblia sabe que a região do Nilo é o crescente fértil, né? Tudo que se plantava, colheita maravilhosa, por causa das inundações do rio, né? Irrigação e também a terra, né? Forte para qualquer cereal. E fala assim: eu estava lá e aquelas espigas cresciam maravilhosas, espigas imensas, e de repente vinham 7 espigas secas do sol, né? E destruíam as espigas boas. O que isso significa? Nenhum dos sábios de Faraó conseguia interpretar aquele sonho. Nada satisfazia Faraó. Aí o copeiro, 2 anos depois que saiu da prisão, esqueceu de José, ele disse para Faraó: Faraó, olha, quando eu estava preso lá, o senhor me prendeu, e eu tive um sonho, e eu falei com um rapaz lá na prisão, e ele interpretou direitinho. Lembra do padeiro? Ele disse assim: olha, você vai voltar a servir a Faraó, por causa do meu sonho. E o padeiro disse: você vai morrer em tantos dias. E tudo aconteceu, eu estou aqui te servindo. Por que o senhor não chama ele para ouvir? Talvez ele possa falar no Senhor. E ele mandou chamar o José. Interessante, a Bíblia diz que José se escanhou, né? Fez a barba, tomou aquele banho para chegar na presença de Faraó, ficou bonitão de novo, vivendo a sua humildade. E Faraó conta o sonho para ele: olha, José, eu sonhei assim e assim. O que você me diz? Olha, está lá o Faraó, todos os administradores do reino, porque aquilo se tornou uma coisa muito importante. A cúpula está toda ali, e José está humildemente assim, de frente para eles, né? Sozinho. E o Faraó diz: José, o que você tem a me dizer? Ele diz assim: olha, a respeito dos sonhos, eu quero que o senhor saiba que não sou eu que sei dos sonhos. Deus é que me dá a interpretação. Não vem de mim a interpretação. O senhor só vai ficar sabendo que eu vou falar aqui, não é coisa minha, mas é coisa que Deus me faz ver. E o Faraó contou o sonho para ele e disse: olha só, o sonho é simples, é a mesma coisa, as vacas, os filhos, a mesma coisa. Vai haver 7 anos de muita fartura na terra, muita colheita, tudo vai produzir demais, mas depois desses 7 anos vai haver uma sequidão imensa, vai haver fome em toda parte da terra. Essa é a interpretação do sonho. Mas José não parou por aí, ele continuou. Ele fez a interpretação do sonho e trouxe um conselho de Deus. Ele disse assim: o senhor tem que arranjar uma pessoa que seja um bom administrador, para que durante esses 7 anos de fartura, eles colham, plantem e guardem muita comida para o Egito, para poder preservar a vida. Aí a Bíblia diz que todo o conselho de Faraó e o próprio Faraó aceitaram aquela palavra imediatamente. E o Faraó se levantou e disse assim: vejam, ele não só traz a interpretação do sonho, mas diz o que nós temos que fazer. Diz que temos que arranjar alguém que seja muito esperto, um bom administrador, para fazer todo esse projeto. Quem é melhor do que ele? E toda a corte consentiu. Não há ninguém melhor do que esse rapaz. E José então ele recebe o anel do Faraó. O Faraó sai do seu lugar, vai lá, bota o anel no dedo de José e diz assim: José, daqui para frente o Egito é todo seu. Só o meu trono que você não vai sentar nele, mas abaixo de mim, o que você falar, o que você disser, as pessoas vão ter que fazer, e você tem a minha autoridade, você tem o meu selo. A palavra se cumpriu. 7 anos de fartura, os celeiros do Egito cheios de cereais, trigo, milho, tudo guardado, e a fome começa na terra. E lá em Israel tem uma família. Lá em Israel tem lá 11 irmãos.
Ela tem 11 irmãos, e filhos, e um pai, passando fome. E ele diz assim: olha, nós ouvimos dizer que tem comida no Egito. E eles mandam uma comitiva dos irmãos, e eles vão para o Egito. Eles chegam no Egito, com quem que eles vão encontrar? Com quem que é entrevista para comprar comida? Com o José. Mas muitos anos se passaram, são 13 anos. José tinha 17, agora já está lá com 40, um pouquinho mais talvez. E tudo transformado. José não fala em hebraico mais, José fala egípcio. José se veste como egípcio. Ele é uma grande pessoa, é um príncipe do Egito. E eles encontram aquele irmão, não sabem quem é. Mas quando o José viu aqueles homens, ele viu que era a família dele, os irmãos dele. E ele se comoveu o seu coração, mas ele não podia falar ainda. Ele não podia falar. Então há ali uma troca de José querendo saber da família dele, se o pai dele estava vivo, como é que estava o irmãozinho dele, o Benjamim, né? Irmão da mesma mãe, né? Que amava tanto, o seu pai, né? Que o tratava tão bem, tão querido. Ele queria saber, mas ele não podia falar. E ficou assim um tempo ali de análise, né? O que José ia fazer? Talvez aquele coração com uma vingança no coração, poderia ser uma vingança de irmão, me venderam, fizeram isso tudo comigo, talvez uma vingança fosse uma coisa propícia de fazer. E José também parece que ficou num lapso, né? E aí o José fornece o cereal, conversa com ele, e aí depois José tem na mente uma situação ardilosa. Parece que o mal tomou conta do coração de José, né? Ele armou uma situação muito inteligente. Ele falou assim: é como se fosse uma tentativa de vingança com os irmãos, né? Naquele primeiro momento ali. E aí então ele arma uma situação. Ele começa a dizer assim: olha, vocês não vieram aqui comprar cereal não. Vocês sabem que no Egito tem muita comida. Vocês são espiões de um exército estrangeiro. Vocês vieram aqui para espiar a terra. Vocês querem saber como que nós temos comida e aonde está a nossa comida, porque vocês vão lá dizer para os exércitos: eu vim aqui dominar o Egito. Vocês são espiões. Não, meu Senhor, não somos espiões não. Nós somos filhos de um único pai. Nós somos 12 irmãos, se bem que um faleceu. E eles começam a falar, se bem que um faleceu, mas o nosso pai já é sofrido por esse menino que morreu. Eles começam a falar tudo, né? E José está ali. José não fala direto com eles, José fala com o intérprete, né? Porque José não fala com eles em hebraico, José fala de egípcio e se veste como egípcio. Eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando. E José então diz: não, vocês são espiões sim. Não somos, eu tenho uma família assim, nosso pai, tá? Então, já que vocês são espiões, vocês vão deixar um irmão aqui e vocês vão trazer esse menino lá, o mais novo. Vocês querem o mais novo? O pai de vocês perdeu um filho, né? O nosso pai perdeu um filho, foi comido lá por um animal no campo. Mas tem um outro, né? Tem um mais novo, o Benjamim. Então, quero saber se vocês estão falando a verdade, que vocês não são espiões, não. Vocês vão deixar um irmão aqui, eu vou guardar um irmão de vocês. Simeão vai ficar aqui. E vocês voltem lá e tragam esse menino, que eu quero ver se vocês estão falando a verdade, se vocês são espiões. Aí foi bacana. José preparou o saquinho, né? O balaio de comida de cada um deles. E o dinheiro que eles trouxeram, em cada saquinho, quando eles amarravam a boca, José mandou devolver o dinheiro deles. Botou o dinheiro deles. Cada fardo, né? De milho, de cereal, tudo que eles levavam na boca do saco, quando eles abriram, o dinheiro deles estava lá de volta. Eles ficaram: que negócio é esse? Eles ficaram sem entender nada. Eles levaram comida de graça. Ficaram preocupados: será que eles vão achar que nós estamos enganando? O dinheiro está todo aqui, nós vamos ter que devolver. Ficaram assim, sem saber o que era. Quando eles chegaram na presença do pai: trouxemos a comida, o homem nos tratou muito mal, ele foi muito duro com a gente, achou que a gente era espião, pai, mas ele liberou a comida aqui. E nós, para dizermos que não somos espiões, que não tínhamos nada de mal contra a terra do Egito, nós contamos a nossa história, falamos aqui que o senhor, que tinha o Benjamim, que é o seu filho amado, que o senhor já tinha perdido um filho, e ele então prendeu lá um dos nossos irmãos. O Simeão ficou lá, e agora ele quer ver o Benjamim, porque ele disse: se nós não levarmos o Benjamim, ele vai considerar que nós somos espiões, nós precisamos levar o Benjamim. Imagina, Jacó já tinha perdido José, e agora com essa história toda doida, os filhos trazem agora, faraó, um cara doido lá do Egito, que aqui é o filho dele, pequeno, ele já perdeu. Não,
O Jacó disse, não, de maneira nenhuma. O Rúben falou assim, olha, eu empenho a minha vida. Eu empenho minha vida pelo Benjamim. Olha, faço mais. Se eu não trouxer o Benjamim de volta, pode matar os meus filhos. O Rúben falou para ele isso. Pode matar os meus filhos. E o Jacó, não tem conversa. Jacó ficou firme na sua posição até o dia que acabou a comida. Acabou a comida de novo. Tudo que eles tinham levado acabou. A fome era de 7 anos, tinha muito tempo ainda. Só tinham passado 2 anos. Aí o Jacó ficou entre a cruz e a espada. Faz o quê? Morre de fome todo mundo? Ou libera o Benjamim para ir com eles? Aí Jacó sofreu muito, mas liberou o Benjamim. E Benjamim vai com eles na caravana. Volta lá. E quando eles voltam, encontram José. Esse encontro, quando José viu a Benjamim, né, o seu irmão da mesma mãe, a Bíblia diz que o coração dele ficou confundido, que ele não conseguia mais se conter. Né? Ele teve que separar-se para chorar. Primeiro chorou de José, assim, da emoção de ver o menino, né? De voltar a ver a família, saber que o pai estava vivo. E José se separa para chorar. E ele oferece um banquete para os irmãos, manda preparar um banquete, né? Vocês falam a verdade e tudo. E fica aquela coisa, ele não se deu a conhecer ainda. E é esse momento que nós temos aqui. Então, José não se pôde conter diante de todos que estavam com ele, e bradou: fazei sair a todos da minha presença. Tirou todos os egípcios da presença dele, porque ele era o número 1 ali do negócio. Ele não conseguia se conter mais. O que os egípcios iam pensar dele? Daquele autoridade, daquele homem tão poderoso, chorando igual uma criança, porque ele não conseguia mais se conter. E aí foi um texto que nós lemos. Então, agora se acheguem a mim. Eles se chegaram perto. E ele disse assim: eu sou. Aí ele falou na língua deles: eu sou José. Eu sou José. Era uma coisa que estava guardada lá no fundo dele, porque o nome dele egípcio era Zafenat-Paneia. O nome dele foi trocado. O nome dele era Zafenat-Paneia. Se perguntasse no Egito quem é José, ninguém sabe quem é José. Ele diz: eu sou José, o vosso irmão, quem vocês vêm desde para cá, para o Egito. E diz a Bíblia que ele se abraçou com Benjamim, se abraçou com os irmãos, e o choro dele era tão alto, se fazia ouvir lá fora, e se fazia ouvir na casa de Faraó. Um momento assim, José teve uma revelação de Deus, porque ele tinha os sonhos de Deus, ele sabia tudo que as pessoas precisavam saber, ele interpretava tudo para os outros, mas Deus não tinha feito saber a José mesmo o que era o sonho para ele, como que aquilo se fechava na mente de José. E naquele momento, com a revelação de Deus, então ele chama os irmãos assim: vocês não fiquem tristes contra vocês mesmos, não fiquem assim pesarosos contra vocês mesmos pelo mal que vocês me fizeram, porque não foram vocês que me trouxeram para cá. A revelação de Deus diz para José: agora você entende todo o processo de vida que você passou? Agora você consegue entender tudo o que eu fiz para trazer você até aqui? Porque ele diz assim: Deus é que fez isso, não foram vocês que fizeram, foi Deus que fez, e tinha um propósito, e o propósito de Deus era a preservação da vida. Foi para isso que Deus me mandou aqui na frente, para a preservação da vida, para preservar a vida de vocês, dos vossos filhos, da vossa família. E o meu pai ainda vive? E meu pai ainda vive? Que alegria. José é um dos personagens que mais significa Jesus Cristo na terra, porque acho que não há um momento da Bíblia tão emocionante, né, quanto esse lidar com o perdão dessa forma. Quando alguém libera um perdão, sabendo que foi Deus mesmo que cuidou de toda a situação da alma, da vida, das circunstâncias, a dureza daquele momento, aquilo tudo, no final, na mente de José, foi um treinamento, foi uma preparação para o grande último final, um ato de Deus, de preservação da vida da sua família. Tragam meu pai, venham seus filhos também, eu tenho uma terra especial para vocês aqui, gostem.
uma terra, os egípcios não gostavam de criar gado, o negócio deles era agricultura e coisa assim, mas tinha uma terra lá que José separou para que eles cuidassem de gado, porque eles gostavam de cuidar de ovelhas, de gado, uma terra de verde, de grama, um lugar especial. Traga meu pai, venham os seus filhos também e venham habitar comigo, porque o Senhor é que fez isso, vocês não se sintam culpados. É uma liberação de perdão que só pode vir com quem tem realmente o entendimento de que Deus é que toma conta da nossa vida. Eu fiquei pensando assim, Deus que toma conta da nossa vida nesses dias tão maus, tão difíceis, em tantas agruras, tantas quedas e levantar da nossa existência, porque eu disse a vocês no início que a vida de Deus fala tanto no meu coração, né? Porque eu vim para essa região aqui numa situação muito adversa, né? Eu tive que deixar meu pai, minha mãe, minha família, Márcia também, deixou os seus pais, a nossa convivência, nossos amigos, e viemos para essa região aqui, chamada região dos lagos, num momento adverso, num momento difícil da carreira, né, de emprego, de incertezas, nada estava muito claro, né? E a gente decidiu largar tudo lá no Rio de Janeiro e vir para um lugar que nós não conhecíamos. E a Márcia foi doida, porque ela veio comigo, né? E eu, como era o líder, eu tinha que ficar mais durão, mais firme ali, mas ela quase que pirou, né? Ali, aquele lugar que a gente foi morar em Barra de São João, só tinha vento naquele lugar, era vento 24 horas por dia, né? E ela já estava assim, não tinha vizinho, não tinha ninguém para conversar, para falar. A Márcia quase, acho que ela entrou numa depressão, ela entrou e saiu sozinha, porque não tinha outro jeito, né, para me acompanhar. Ela entrou, saiu, entrou de novo, e levantou, e nós ficamos lá, né, e viemos assim, com toda a nossa família. Eles temiam por nós, 2 meninos pequenos, e mais uma agregadazinha, porque tivemos uma menina que consideramos que é a nossa filha de criação, 3 crianças para alimentar, nós 2, numa empreitada assim que nós não sabíamos se o negócio ia dar certo. Nós nunca tínhamos feito negócio, nunca tínhamos mexido com negócio, abrir uma loja, fazer uma coisa, né? E aí hoje, depois de tantos anos, eu olhando essa mensagem, que já falou muito ao meu coração, de muitas maneiras, de muitos anos, em épocas anteriores. Se você pega minha Bíblia aqui, tem um monte de comentários, né, porque já estudei sobre José no passado, já ouvi mensagens sobre José, já preguei sobre José, e aí fala a minha vida nas quedas, no levantar, nas traições, nas lutas, no choro, na dor, de tudo que eu já vivi. Eu tenho certeza que os irmãos também, lendo essa mensagem e entrando nela, vocês vão também se sentir dentro dela, como um José da vida nesse tempo, né, que o Senhor está conduzindo. E a gente olha hoje, quantas pessoas vieram ao nosso rastro, né? Quantas pessoas foram abençoadas com a nossa vinda, nossos familiares, pessoas que vieram e tocaram sua vida e acharam caminhos novos, né? E nós viemos assim, como aquele que foi na frente. Ele, poxa vida, numa situação bem menor, bem pequena, bem humilde, eu sou um pequeno José dessa história da minha vida, né? Eu vim, depois vieram meus familiares, vieram muitos outros, né? E estão sendo abençoados e vão vindo, e eu dou graças a Deus por isso. E você? Não é? Porque às vezes a gente tem tendência de reclamar das coisas que estão acontecendo no momento, porque evidentemente José teve muitos momentos de solidão. Eu não sei, talvez alguém vim para Macaé aqui, essa cidade, como eu vim para aqui próximo, alguém vim para Macaé, né? Talvez numa situação adversa, não era o plano, não era o seu projeto. Talvez alguém passou uma dor muito grande, não estava preparado para isso, nem esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu, e agora está aqui. Talvez alguém perdeu aí alguém, um ente querido, né? Viúva, traído, humilhado, vendido, não é? Tantas coisas que nos movimentam, que faz a gente pensar, como José passou. Mas olha, acho que no final, nós que confiamos em Deus, temos esperança em Deus, nós devemos agradecer ao Senhor, porque Ele nos trouxe até aqui. E em vez de querer executar o nosso plano, a gente podia bem dizer para Deus: Senhor, faça a tua vontade. Aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar. Se o Senhor planejou assim, quem pode escrutinar os pensamentos de Deus? Quem pode sondar Deus?
os propósitos eternos do Senhor. E ele diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Deus diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. E quais são os pensamentos que Deus tem sobre nós, que a palavra diz? Pensamentos de bem e não de mal. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, da sua vida. Então, a sua história, por certo, pode se misturar com essa palavra de Deus aqui, de José, e você hoje sair edificado daqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Saber que há um propósito de Deus em todas as coisas, nas pequenas, nas mais, nas boas, nas quedas também. Muitas das quedas são para nós aprendermos coisas preciosas e valiosas. Nós não gostamos desses momentos, mas eles são necessários. Eu até, no seminário que eu participei, eu trouxe um ensinamento para a igreja, quero repetir algumas vezes, para você guardar isso no seu coração e escrever, né? A teoria dos 3 P's. Alguém que estudando a Bíblia muito, né, criou essa teoria, olhando a vida de muitas pessoas. 3 P's. Ele diz assim: primeiro, o Deus vem e coloca para a gente uma palavra, que é uma promessa. Primeiro, Deus dá uma promessa para você. Uma promessa para Abraão, Isaac, Jacó, é que eles teriam uma terra, que eles seriam frutíferos, que eles teriam uma bênção para todas as nações, uma promessa. E depois que Deus dá uma promessa, seja em que momento for, automaticamente vem o problema. O segundo P dessa relação com Deus, depois da promessa, é o problema. Porque quando você vai entrar para receber a bênção de Deus, são oposições do inferno, são oposições malignas, são problemas que você não pode imaginar que vai acontecer, mas acontece, né? Problema de todo jeito. Então você recebe uma promessa de Deus: ó, Deus prometeu isso para mim, eu guardei. Então logo imediatamente vem o problema, oposição, luta, contrário, vento contrário. Mas tem o terceiro P. O terceiro P é a provisão de Deus. Promessa, problema e provisão. E a provisão de Deus, irmãos, ela nunca falha. E ela chega num tempo que a única coisa que nós podemos fazer, quando a gente percebe que era o Senhor que estava ali, naquele dia da dor, naquele dia da perda, naquele dia da humilhação, quando você tem a consciência que era o Senhor que estava ali, a única coisa que nos resta fazer é gritar como José, bradar como José e chorar como José, mas não um choro de desespero, não um choro de dor, mas um choro de extrema alegria, de saber que o Senhor cumpriu aquilo que Ele prometeu, que o Senhor usou a nossa vida, a sua vida, a minha vida, para um propósito, saber que o Senhor está nesse negócio, que a boa mão de Deus vai nos levar exatamente onde nós temos que estar. A boa mão de Deus está levando você exatamente onde você tem que estar. Tenha fé nisso, creia nisso, não reclame. Se você hoje está na prisão, porque tem gente que está na prisão de quê? Não está no xadrez, não tem processo, mas está na prisão da alma, que é pior do que tudo, não dorme direito, preocupado, situação que não sai da cabeça, é uma prisão. Se você está na prisão, seja o melhor prisioneiro, fique firme, seja o melhor nessa prisão, deixe as pessoas olhar para você e ver que você está sentindo uma dor, que você está sofrendo, mas fique firme com Deus. Se você está como empregado na casa de Potifar, seja o melhor empregado, não negue o serviço, não engane, não roube, não entre em conluio com ninguém, seja o melhor lá onde você está. Se você é um profissional e estão ali te pressionando para que você faça coisa errada, não faça, fique firme com Deus, seja o melhor profissional onde Deus colocou você. Se você está na escola, faça a mesma coisa. E no seu lar, na sua família, seja a melhor esposa, seja o melhor esposo, seja fiel, abençoe a igreja, seja fiel a Deus, cuide da sua própria vida, honre ao Senhor. Aonde o Senhor está te colocando, haverá um dia em que o Senhor há de cumprir a promessa que fez aos seus filhos, a você, a José, a mim, a todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga paz aonde o Senhor tem nos colocado hoje, sabendo que os planos de Deus são perfeitos,
Alguém chega a dizer que o Senhor escreve certo por linhas tortas. E a gente quer ousar dizer, porque aprendemos assim: o Senhor escreve certo por qualquer linha. Não tem linha certa, não tem linha torta. O Senhor escreve certo. E o que o Senhor disser vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra pedindo e exortando a você, alguém que ouve essa palavra, que talvez possa estar num dos momentos de José aqui, talvez nos melhores, com dúvidas, com ânsias, com medo e com incerteza, sozinho. Não sei porque você está em Macaé, porque Deus trouxe você até aqui, porque você está hoje aqui ouvindo essa palavra, porque essa palavra pode ser pregada de qualquer jeito, milhares de jeitos. E ela está sendo pregada de uma forma hoje, uma visão que o Senhor tem dado para a gente pregar, porque você ouviu essa palavra hoje. Então aqui, o mais bacana para o final é que José lhe perdoou seus irmãos, lhe perdoou seu passado, porque ele entendeu que aquilo foi um projeto de Deus para a vida dele, um projeto perfeito. E que filme isso dá, não é verdade, irmãos? Que filme já deu, não é? Que maravilha de história. Então, assim, é a graça de Deus que libera perdão, a graça de Deus que tira de nós uma angústia, a graça de Deus que pode suprir em nós, né, e preencher tudo aquilo que está faltando em Jesus Cristo, né? José é um tipo perfeito do Senhor Jesus Cristo, no perdão, na misericórdia, na graça. Como que pode alguém ter a força para perdoar irmãos tão maus? Como que pode alguém ter a força para colocar uma pá de cal no passado? É só porque sabe que é Deus que está controlando tudo, né? Então, pode ser que você queira se associar com essas promessas de Deus, não é? Talvez você possa querer tomar posse da promessa de Deus para o bem da sua existência. Porque José disse: olha, o Senhor me trouxe aqui para a preservação da vida. Eu vim na frente para que vocês pudessem vir agora e comer do melhor dessa terra. O Senhor me trouxe aqui para a preservação da vida. O Senhor quer a preservação da sua vida. Esse Evangelho, a palavra que nós pregamos, Jesus Cristo veio para a preservação da vida, para que ninguém morra. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Para a preservação da vida foi que Jesus veio. Para a preservação da sua vida. Agora, nesses dias que estão pela frente, e até o futuro, até o porvir. Você crê nisso? Que você pode se associar com Deus na sua história, na sua existência? Então, se você crê, pode orar junto comigo. Você pode orar junto comigo? Assim: Senhor, essas palavras aí, alguma coisa falou no meu coração. De alguma forma eu queria muito que o Senhor me embrulhasse, né, nessa receita que o Senhor fez com José, que o Senhor tem feito com homens pelos séculos dos séculos, né? E o Senhor colocasse, organizasse esse momento da minha vida. Pode ser que estou passando uma dor grande, uma perda grande, mas não importa, ali na frente o Senhor tem um projeto fantástico para mim, é um sonho de Deus para mim. Então, assim, se a palavra alcança seu coração, queria que você orasse comigo, uma palavra de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode curvar sua cabeça e orar comigo? Ó Pai, Senhor, é a tua palavra que já inspirou tanto a minha vida, em tantos momentos, me fez avançar, me fez progredir, só por essa esperança, Senhor. E muito obrigado por ter sido dias tão difíceis na minha vida, tão amargurados, mas que o Senhor sempre traz um alento, sempre alguma coisa está acontecendo na frente, que nos move assim. Eu tenho certeza que os irmãos também podem contar essa graça do Senhor sobre suas vidas, momentos de expectação, de incerteza, de medo, mas olha, passamos, ó Deus, olhamos agora para o passado, e na nossa própria vida nós dizemos que foi o Senhor que fez isso. Glória a Deus, porque o Senhor faz assim com a gente. Então aquele meu irmão que está aqui, numa angústia, numa tristeza, ó Deus,
que eles abandonem os seus planos e deixem o Senhor decidir as coisas, conduzir nos seus retos caminhos, realizar aquela obra que o Senhor tem para cada um de nós. Esses são teus ouvintes aqui hoje, a tua palavra, Senhor. Ora em nome de Jesus por cada um deles, que se associe contigo, com o teu poder, com a tua provisão, com o teu cuidado, ó Deus. Por favor, conceda essa graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você ora ainda, né? Que o Espírito Santo fala o seu coração, e eu não posso deixar de desafiar você a ser um desses José desse tempo, alguém que paga o preço, mas vê resultado, alguém que Deus pode contar, alguém que vai amar a Deus e será recompensado por isso, alguém que vai ter vida. Deus disse: eu vim aqui para a preservação da vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, você ouve o Evangelho há tanto tempo, essa palavra está te envolvendo cheia de amor o tempo todo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, decida hoje caminhar com Ele, deixar o Senhor tomar conta da tua história, deixar o Senhor conduzir a tua vida. Ele faz isso muito bem, Ele faz melhor do que você possa imaginar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, há alguém aqui, eu apelo, que gostaria de se associar com Deus nessa caminhada pela vida, sabendo que o Senhor vai cuidar de cada detalhe da sua existência até a eternidade, trazendo salvação na sua alma, porque foi para isso que Jesus Cristo veio, para a preservação da vida. Não haverá sequidão, não haverá falta de nada. O Senhor proverá cada situação da sua existência até a eternidade. Em nome de Jesus, você quer associar os caminhos da sua vida com esse Deus maravilhoso e provedor? Eu apelo a você, faça isso hoje. Deus falou no seu coração, Deus vem falando no seu coração de alguma forma. Em nome de Jesus, eu quero terminar essa palavra orando especificamente por alguém como eu, que foi, que se deixou levar, que chorou, que sofreu, que experimentou solidão, que experimentou angústia, incerteza, como os irmãos, muitos que estão aqui também. Então você se permite ser conduzido pelos retos caminhos do Senhor, que sempre vão levar a bom termo. Você quer se associar com o Senhor, com a sua igreja e com o seu Evangelho? Eu apelo a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça esse apelo. É uma decisão. A decisão por Cristo não tem nada de emoção não, gente. Às vezes ela vem com emoção, mas a decisão pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho e pela eternidade, é do coração, é da mente, é do discernimento, é da verdade, é um convencimento do homem, da sua alma. Eu preciso que o Senhor conduza os caminhos da minha vida. Se você recebe essa palavra, em nome de Jesus, me faça saber, só me faça um pequeno sinal onde você está. Eu quero encerrar essa palavra orando especificamente sobre a sua vida. Eu decido deixar o Senhor tomar conta dos meus caminhos. Por favor, faça um pequeno sinal. Só levante sua mão. Eu faço uma oração aqui e nós encerramos o culto. Abençoa a sua vida. Coloque diante do Senhor aí essa coisa que está no seu coração, da sua existência, do momento que você está passando, não interessa. O Senhor vai ser provedor disso. Nós temos certeza, nós temos vivido isso na nossa vida mesmo. Eu garanto a você. Eu digo, eu posso dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça isso. Deixe o Senhor cuidar dos teus caminhos. Por favor, alguém decida-se. Um pequeno sinal. Nós encerramos a ano por sua vida. Um pequeno sinal, onde você está? Eu quero, Senhor. Pastor, eu quero que o Senhor se associe nos meus caminhos. Que o Senhor me leve. Que o Senhor me conduza. Eu quero. Um pequeno sinal, só levante sua mão, eu faço essa oração, nós terminamos o culto aqui. O Senhor falou ao seu coração de alguma forma? Pode ser que você esteja separado do Evangelho, da casa do Senhor, da comunhão com os irmãos, eu não sei qual é a situação, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que o Senhor conduza os caminhos da minha vida, da onde eu estou, que Ele me tire daquele lugar que Ele tem prometido para os seus queridos. Eu quero, em nome de Jesus, faça esse sinal, eu só faço essa oração. E encerro a minha palavra. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus seja louvado, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar sua mão, já vi. Deus abençoe. Da onde eu estou, do cativeiro que eu estou, do sofrimento que eu estou, da alegria que eu estou, daqui onde eu estou, eu quero que o Senhor conduza a minha existência. Em nome de Jesus, eu apelo mais um pouco. É um pequeno sinal para nós fazermos essa oração, em nome de Jesus. Há mais alguém?
Vamos orar. Pai, te dou graças porque a tua palavra é maravilhosa. Ela nos encontra lá no dia da prisão, ela nos encontra no palácio, ela nos encontra no caminho da escravidão e ela nos leva ao lugar que o Senhor deseja. Ninguém pode impedir isso, porque o Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor há de terminá-la até o dia do Senhor perfeito. Deus, te dou graças também porque tua palavra é ouvida. Ninguém pode impedir. Homens e mulheres, meu Deus, que são abençoados, que o Espírito Santo ainda pode falar e sondar os corações. Senhor, leve a bom termo a posição desses queridos que se colocam diante do Senhor, tomam uma decisão com o Senhor, em qualquer circunstância. Por favor, meu Deus, manifeste o teu poder, mostre todas essas coisas maravilhosas que o teu poder pode fazer, transformando o mal em bem, como José disse, foi Deus que transformou o mal em bem. Faça isso, por favor, meu Deus, na vida daqueles que têm fé no Senhor, te conduz pelos teus santos caminhos. Eu oro humildemente, junto com meus irmãos, por esse casal, que se coloca assim diante do Senhor. Tem misericórdia deles, meu Deus. Mostre-nos o teu poder nesses dias que virão pela frente. Abre, Senhor, os caminhos. Ilumina, Senhor, os pensamentos. Senhor, quebra os grilhões que possam haver, aquilo que possa amarrar a vida dos nossos queridos, Senhor. Liberta-os. Livra-os do mal, Senhor, conforme a oração que Jesus ensinou que nós fizéssemos. Livra-os do mal. Em nome de Jesus. Amém.